Pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Como foram as férias, hein? Curtiu as férias, Reverendo Andrés? A gente deu a pausa, né? No mês de julho, para dar aquela descansada. Não só demos a pausa no nosso calendário litúrgico, mas também quem resolveu tirar férias agora foi a câmera do Reverendo Andrés, congelando ele aí, né? Nossa, aqui estou. Ah, é? Agora sim. Não, eu tô quieto, eu sou um homem de paz, meditativo, A, não estou cam- congelado, não. a câmera também tirou férias. Pessoal, nós voltamos então a partir da nossa liturgia da Eucaristia, né, para esse segundo semestre do nosso colóquio de 2022. E a parte da liturgia eucarística nós vamos dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar da preparação da mesa e vamos falar das orações. E em seguida, vamos falar da unidade, né, e já da distribuição. Isso vai ser em setembro, e aí vamos pegar essa segunda parte, onde vamos entrar a questão da unidade, que são o Pai Nosso e a saudação da paz, e em seguida todos os meandros ali da distribuição da Eucaristia, né? Hoje, então, repetindo, nosso quinto encontro dos momentos litúrgicos, as partes do culto, vamos falar sobre a Eucaristia, a primeira parte, a preparação da mesa e as orações, né? Boa noite, André. Você quer falar alguma coisa antes de mais nada? Boa noite. Não, foi ótimo tirar férias. Eu consegui visitar minha avó, minhas Legal. tias, o último tio, um monte de primo em Santa Fé, Argentina. E já estamos de volta, graças a Deus, no Paraguai. Não conseguiu assistir a um jogo do Colón, não, né, lá em Santa Fé? Não, Lamentavelmente. infelizmente, eu assisti jogo do Colón aqui no Paraguai. Ah, é verdade, eu lembro, eu lembro. E Levaste o ganhou, Mateus? ganhou e Levaste o não, Mateus e tudo. pois é, mas eu não, Colón ganhou, eu não podia comemorar. Comemorar. É. Eu tive aí assistindo a um jogo da seleção brasileira e contra o Paraguai. Eu estava aí, Assunção. E o primeiro gol foi do Paraguai, né? E eles olhavam assim para mim, do tipo, aí, tá vendo aí, né? E tal. E eu, como não sou muito fã da seleção da CBF, né? Mas aí o time de amarelo fez um gol, fez outro, foi 3-1, né? E a nossa amiga Karim virava para mim e falava assim, não fala nada. Eu falei, não, mano, eu vou falar nada. Ela, não, tô falando para você não falar mesmo, não abre a boca para ninguém perceber que você é brasileiro. Foi muito engraçado aquela época. Mas, enfim, futebol, né? Pessoal, então vamos voltar aqui, liturgia da Eucaristia, né? Um momento de comunhão que não é futebolesco, né? A liturgia da Eucaristia, pessoal, ela tem umas particularidades muito legais. E uma característica para nós reformados é que Calvino dizia que a Eucaristia deveria ser celebrada todos os domingos. Eu lembro de uma frase de Calvino que ele fala que o culto sem ceia é uma invenção do diabo, né? Hoje a gente faz uma reflexão, pensando que seja um pouco exagerada, né? A maioria das igrejas fazem Eucaristia uma vez por mês, mas na época dele, essa crítica é porque muitas igrejas faziam Eucaristia uma vez por ano. A igreja de Genebra fazia Eucaristia somente uma vez por ano, né? Então, depois teve esse radicalismo aí para todos os domingos. Eu mesmo sou um pastor que já fiz Santa Ceia todos os domingos numa igreja, né? Mas hoje, na minha igreja mesmo, a gente celebra uma vez por mês, né? Mas Calvino tinha essa visão, até por conta daquele texto, né? Todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, fazer isso em memória de mim. Então, por essa interpretação, né? Mas a ceia restrita só 3 vezes no ano, na Suíça, veio Também. do Zwinglio, né? Zwinglio Você travou de novo, Andrés. O que você está falando está a mastigado. Páscoa. Agora Ainda, voltou? você ainda está congelado aqui. Agora voltou. Vamos lá.
Então, eu falava que isso aí vem dos estatutos do Zwinglio para a igreja de Zurique. Ele estabeleceu que a ceia, já que nas igrejas da Suíça, e especialmente na Suíça de fala alemã, as missas eram ainda pior do que a situação da Alemanha de Lutero, sim? Chegavam até 20, 25 missas por dia. Então, Zwinglio foi para o outro extremo e estabeleceu que tinha 3 no ano, na Páscoa, no Pentecoste e no Natal. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com o processo do ser humano, né? Essa coisa do pêndulo, né? Ele está todo para um lado, aí na busca de vir para o centro, para o equilíbrio, ele vem com tanta força que ele passa direto e vai para o exagero do outro lado, né? Eu estou falando aqui, Andrés, porque assim, eu sei que você deve estar tentando falar aí, mas você está congelado de novo. Voltou. Eu acho que você está sendo sabotado aí no Paraguai. Viu? Amigos, então, voltando aqui, a solenidade da Eucaristia, ela tem um misto de alegria e de solenidade. É uma coisa que, às vezes, algumas pessoas não sabem lidar com isso, né? Muito bem. Não é uma coisa fúnebre, não é a crucificação de Jesus, mas também não é totalmente uma festança. Você se lembra, assim, do sacrifício de Jesus, né? Mas é uma alegria, porque é isso que te traz a salvação, é isso que te traz a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Certo? Então, nessa Eucaristia, e aí eu fiz uma afirmação aqui que algumas pessoas até tiveram dificuldade de entender, nós temos a presença real de Cristo, né? Mas eu não estou falando, né, de transubstanciação, nem mesmo de consubstanciação, mas é nesse mandato de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos, fazer isso em memória de mim. Ele se faz presente, não no pão e no vinho em si, não nos elementos em si, não se transformando o pão em carne e o vinho em sangue, mas a presença de Jesus entre nós pela ação do Espírito Santo naquele momento da mesa. Tá, Isso então... me lembra o Jürgen Moltmann. Ele... Rapaz, é só quando você fala, viu? Travou de novo. Congelou, Andrés. Bom, enquanto o Andrés não volta, eu vou só dizer para vocês que o preparo da mesa ele é muito diverso. Na maioria das igrejas presbiterianas Voltou aí? É o seu Zoom. Rapaz, é mesmo, o meu Zoom caiu aqui, eu tô achando que é ele, hein? É o Zoom que corta a gravação. Bom, mas continuamos, né? Mas será que é da sua conexão será que é da sua conexão ou da minha? Não, é o host. Aqui sai um negocinho que diz que cara, deixa eu ver se eu consigo. Não, tá ok, estou conectado aqui. Bom, vamos continuar então? Vamos insistir? Vamos, eu falava do Moltmann, Jürgen Moltmann, e ele chega a dizer que na ceia, na Eucaristia, nós afirmamos a presença de Cristo e não as nossas teorias sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Muito bom, né? Disso se trata, né? Jesus promete estar presente. Exato. Como? Em que forma? Por que meios? É problema dele, não nosso. Eu acho que essas discussões teológicas elas são tão pequenas e às vezes causam divisão e às vezes elas servem só para criar uma vontade de ter uma superioridade teológica ou cultural ou erudita, de eruditismo, sabe? É uma bobagem tão grande. Eu sou um pouquinho mais cruel, meu irmão. Eu vou pelo outro lado, que não é uma questão de erudição teológica, mas quem tiver uma presença real, mais real, é
o que tem as bênçãos de Mamon. É o que está com Deus. É bom, enfim, tem isso também, né? E a vaidade, né, Andrés? Que entra por esse Vaidade. campo aí que você está falando. Egoísmo, vaidade. Eu acho que assim, clientes. dá muito bem se a gente for maduro, entender, caramba, você pensa diferente, mas não é nada, problema nenhum. Nós temos o básico ali em que crer, né? Especialmente no que Jesus fala de amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como ele nos amou, enfim, mas exige maturidade, né? Eu vinha dizendo que o preparo da mesa tem muitas diferenças. O mais comum para nós aqui, reformados, é já começar o culto com os elementos lá na mesa, lá na frente. Né? Mas acontece que as igrejas dos primeiros séculos, elas faziam um movimento que eu acho muito interessante, que eu acho que deveria voltar, e eu já fiz em outras igrejas que eu pastoreava também, que era os elementos entrarem em procissão, né? Especialmente no momento do ofertório. E aí é como se a oferta do povo chegasse à mesa, né? E ali Deus também depositasse a sua oferta dele para nós, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? E a partir dali iniciar-se-ia, no momento do ofertório, que ainda não é dentro da Eucaristia, mas já seria uma ponte muito bacana para começar o momento da Eucaristia com um momento de fora dela, que o ofertório ainda está dentro do momento da palavra, vamos dizer assim. Trazendo também um movimento para a igreja, né? De as pessoas se movimentarem mesmo, de a igreja levar isso para o altar, e não aquilo já magicamente aparecer lá na frente, né? Mas, enfim, tá ok. E existem várias maneiras de você, então, apresentar esse pão e o vinho, né? Um pão grande que vai ser depois partilhado entre as pessoas, né? Um cálice único que é dividido entre as pessoas, isso depende um pouco da quantidade de pessoas, mas isso no momento da distribuição a gente fala mais um pouco, né? Então, enfim, nós vamos entrar no momento da Eucaristia com uma oração grande, uma oração eucarística, que é chamada também de grande oração de ação de graças. E dentro dela, você vai encontrar também um momento específico de ação de graça. Algumas pessoas já dizem, né, que quando você não tem a Santa Ceia, já que ela é um elemento central do culto, quando você não tem a Santa Ceia, você tem que fazer uma oração de ação de graça para substituir a Eucaristia, né? Aliás, Eucaristia, como já tinha falado, quer dizer justamente ação de graça, tá? Então, é claro, essa grande oração aí, ela vai ter influência do grande rito judaico para o momento da ceia, né? Que era um momento bem tradicional ali de refeição dos judeus, em que eles compartilhavam essa fé. Reuniam os discípulos, o próprio Jesus Cristo fez isso, e a igreja primitiva, a igreja tradicional antiga, usava a oração eucarística bem padronizada, né? Tem até um registro de Hipólito com relação a isso, que ele é mostrado, né, no livro do Nelson Kirst, da tradição apostólica, do Hipólito, né? Que ele comenta o seguinte: esse padrão básico parece estar preservado numa oração eucarística registrada na tradição apostólica de Hipólito, e é anotada por volta do ano 215, imagine, é bem antiga, né? E ela apresenta uma estrutura clara com as seguintes partes, veja só: diálogo, ação de graças, narrativa da instituição, anamnese, epiclese e doxologia de encerramento. Então, isso se manteve muito na nossa fórmula da Eucaristia até hoje. Se você pega os manuais de culto da Igreja Reformada, que são adotados até hoje, inclusive o manual da Igreja Presbiteriana Independente aqui no Brasil, que é um dos mais adotados e mais, não quero dizer copiado, mas usado como exemplo, né? Porque ele tem essa fórmula que vem do Book of Common Order, Book of Common Worship, que são heranças do Eucologion, bem antigos também. Então, você vai encontrar essa fórmula também, tá? Então, tem a oração de consagração, proferida por Calvino, que contém também todos esses elementos. Uma oração bem tradicional, bem conhecida e bem usada como modelo, né? Essa oração de consagração de Calvino. Então, mesmo que essa oração não seja desmembrada, mesmo que você faça uma oração só de consagração, ela deve ter essa fórmula quando você fizer a oração de consagração no momento da Eucaristia, tá? Da Santa Ceia. Então, vamos ver o que são cada parte dessa.
o diálogo, por exemplo, ó, vai dar uma ideia de comunicação entre as pessoas, entre quem está celebrando e a igreja, né? Então, por esse diálogo, dá para perceber que quem está dirigindo, né, esse momento eucarístico, esse momento da Santa Ceia, é reconhecido como líder pelas pessoas, pelo povo, né, para poder presidir ali, que a gente chama o momento eucarístico, tá? Então, você vai ter ali uma saudação, né? Uma saudação mútua. Então, muitas vezes, essa saudação ela precisa do voto da comunidade, né? Porque ela é como se a comunidade estivesse de acordo com a presidência daquela pessoa que está dirigindo o momento da Eucaristia, né? Então, isso mostra o verdadeiro sentido de um momento comunitário, e é o que vai levar depois, em seguida, para o momento da ação de graça, da gratidão, né? E aí seria um segundo momento, em que você vai colocar a gratidão mesmo por Deus estar fazendo esse ato de misericórdia e de salvação para todos os fiéis, especialmente a comunidade ali, pessoalmente que eu digo aquela comunidade em si, vivendo aquele momento especialmente, né? Então, veja só, existe uma oração de gratidão, de louvor, de exaltação, que ela tem uma fórmula que, assim, ela é muito conhecida e que muitas vezes as pessoas pensam que ela vem da Igreja Romana, de uma tradição da Igreja Romana posterior, mas não é. Essa tradição é muito antiga, é uma tradição comum. E nós temos essa fórmula, assim, ó, que se fala, geralmente, ó, é verdadeiramente justo e bom que te glorifiquemos e te rendamos graças sempre e em todos os lugares, Senhor, Pai Santo, Todo-Poderoso e Eterno Deus. Então, isso é uma transbordação de louvor que desemboca em um outro momento também, que é registrado nas Eucaristias desde os primórdios da Igreja Reformada, que é o Santo, Santo, Santo. Sanctus, né? Ela entra também nesse momento da Eucaristia aí, que é uma exaltação ao nome de Deus como o Deus Santo, tá? Depois disso vai entrar a narrativa da instituição, que também a gente chama de memorial, né? Em memória de mim. Então isso lembra o que Jesus nos deixou como mandamento. Então é importante que se faça a leitura da Bíblia para esse momento da narrativa da instituição. Usa-se muito as palavras, eu acho que é o mais antigo, né? É o mais antigo, de 1 Coríntios 11, de 24 a 25, tá? Mas também nos evangelhos você encontra, por exemplo, em Marcos 14, né, de 22 a 25, se não me engano, ou 24, essa narrativa da instituição. Na noite que foi traído, tendo dado graça a Jesus, ergueu o pão e tal. Essa narrativa que vocês todos já devem ter ouvido em muitos momentos da Eucaristia, que tem a parte fazer isto em memória de mim, né? O que é a anamnese? Aí tem uma história até engraçada, André, de anamnese e epiclésia. Eu me lembro dessas duas palavras, mas acontece que o pastor que foi presidente do nosso presbitério lá no Rio de Janeiro, ele estava presidindo também uma Eucaristia e todos os pastores estavam lá. E ele depois falou assim, olha, essas palavras aí, as pessoas da igreja não saberem, tudo bem, elas não são teólogos, não são obrigados, não são liturgistas, mas pastor tem que saber. E aí ele começou a presidir a Eucaristia e virou lá naquele momento. Ele podia ter avisado antes, lá no gabinete, né? Na hora que ele estava preparado para entrar para o culto, o que cada um ia fazer. Mas ele distribuiu isso na hora da ceia e ele fez de propósito. Ele virou para trás e apontava para um pastor e falava assim, você faz a anamnese, você faz a epiclese, você faz a paraclese. Aí tá. Cara, quando ele virou para frente para continuar o momento eucarístico ali, ficou aquele zum, zum, zum lá atrás, eram os pastores, olhando, o que é a anamnese, o que é a paraclese, o que é a epiclese, né? Então, bom, enfim, eu vou explicar a vocês o que deveria ter
com essas duas palavras, anamnese e epiclese, especialmente. A anamnese é uma lembrança da vida de Jesus, é uma lembrança da importância de Jesus nesse contexto da Eucaristia. E ela começa, é claro, mostrando que você... Anamnese até o médico faz quando você vai lá, tá? Para ver uma doença. Você fala que está sentindo alguma coisa e ele vai fazer a anamnese, que conta a sua história. Aí você vai contar o que você faz, como é que você dorme e tal, para ele saber por que você está com a dor na coluna. Né? O que você come, né? Teu pai tinha bronquite também, e por aí vai. Todas essas coisas fazem parte da anamnese. Então, na Santa Ceia, na Santa Ceia, o que é a anamnese? É relembrar todos os atos de Deus para poder chegar até aquele momento, para a salvação, esse plano da salvação, que envolve especialmente Jesus Cristo. Tem que desembocar em Jesus Cristo. Então, ó, Deus criou o mundo, Deus criou um povo, estabeleceu um povo, por ele vieram profetas, né? Vieram toda aquela raiz de Jesus Cristo, aí vem Jesus Cristo e tudo, e agradecer a Deus e colocar toda essa história naquele momento ali da Santa Ceia, tá? Então, ó, lembra os aspectos essenciais da vida, da obra de Jesus, traz uma declaração explícita de que se está aqui com o objetivo de reatualizar a obra de Cristo, em obediência à ordem de Jesus, que é: façam isso em memória de mim. Tá? Na epiclese, que é o outro palavrãozinho, a epiclese ela se divide em dois momentos: a epiclese de comunhão e a epiclese de consagração. A epiclese nada mais é do que você pedir que o Espírito Santo consagre não só os elementos depositados na mesa, pão e vinho, né? Ora agora a representação do corpo e do sangue de Jesus Cristo, mas também que ele consagre as nossas vidas para a comunhão. Então, na oração, deve sempre pedir, né, que o pão e o vinho se convertam para nós no corpo e no sangue de Cristo, e também na epiclese de comunhão, pedindo que o Espírito Santo, para que ele nos torne em Cristo um só corpo. Tá? Olha que isso que falávamos no início da visão ecumênica da mesa do Senhor, a obra de adoração completa, mas especialmente na hora da ceia, é uma obra da Trindade, não é nossa. Nós somos só os receptores das bênçãos emanadas da Trindade. Não? É Deus, o Criador de todas as coisas, é Jesus, o Redentor que se dá por graça e se faz presente nos elementos, e é o Espírito Santo o que faz que essa obra seja eficaz. Então, não é nossa. Quando as igrejas brigam por... Nós temos um ministério mais legítimo do que o seu. E daí? E daí? Se é o ministério da Santa Trindade, não é seu, não é meu, não é de mais ninguém. Venha para a oração poderosa desse lugar. Se a gente tivesse noção, uma mínima noção disso, quanta humildade haveria nas igrejas cristãs. Infelizmente, a grande parte do egoísmo, das divisões, das brigas, das acusações, vem de não reconhecer que é obra de Deus e não obra nossa. E de uma briga por poder absurda, né? Uma característica do ser humano que a gente tenta, pelas próprias orientações de Jesus Cristo, não ter. Mas que dificuldade que é, né? Que dificuldade que é. Por fim, gente, para fazer o encerramento dessa grande oração de ação de graças, né? Que a gente chama também, né, especialmente, de oração eucarística. Oração de ação de graças é nada mais do que uma tradução dessa palavra. Mas a doxologia de encerramento, ela vai ratificar o nosso louvor a Deus, né? Então, é um louvor de ação de graças. Então, nós louvamos a Deus, ela termina como começou, né? Mais uma vez louvando a Deus, né? Rendendo a ação de graças a Ele. Então, essa oração eucarística, essa grande oração eucarística, que se transforma nesse momento inicial ali da Santa Ceia, que você vê o pastor fazendo uma anamnese, né? E às vezes começa pela anamnese, né? Falando sobre todos esses momentos,
mas quando vai fazer essa oração, que aí ele inclui na oração de consagração, não pode se esquecer da anamnese, que é fazer essa relembrança da vida de Jesus, da história que Deus faz para nos colocar ali nesse contexto, da epiclese. Essas duas coisas são imprescindíveis, que é a oração, né, que relativa aos elementos e a oração relativa ao povo, buscando a unidade, né? Em seguida, vai entrar, então, esses momentos de unidade, que são o Pai Nosso e a saudação da paz, que nós vamos abordar no outro encontro, que é o de setembro. Por hora, vocês vão ficar aí com o nosso querido irmão Reverendo Andrés, que vai nos aproximar a esse momento da Palavra de Deus, da nossa querida teologia reformada. Vamos ouvir com atenção. Pois é, você mesmo, Sandro, mencionava já no início da fala, do colóquio, da conversa, que uma das obras da Reforma, vamos começar com um pouquinho de história, melhor, foi mudar, ou seja, as palavras de consagração sempre foram tomadas dos textos bíblicos, mas na liturgia medieval, as palavras de Jesus ficaram presas numa estrutura muito pomposa, muito complexa, litúrgica, não só pelo idioma, o uso do latim, mas pela estrutura. É uma oração enorme, tão comprida, que os sacerdotes utilizavam em cima do altar uns quadrinhos chamados sacras, onde estavam novamente, ou seja, tinha o livro da missa, e além disso tinha uns quadros especiais com as orações principais, porque era tão comprido que era impossível seguir ele, não só de cor, mas seguir no próprio texto perdia a linha, então precisava uma ajuda da memória. A reforma, todas as linhas da reforma, a reforma luterana, a reforma reformada, a reforma radical dos anabatistas e dos batistas depois, recuperaram uma coisa essencial, que era usar a própria Bíblia como rito de consagração. E o texto preferido sempre foi 1 Coríntios 11. E daí vem eu não gosto de chamar erro, mas sim uma restrição do sentido da ceia. Vamos ler 1 Coríntios 11, 23 ao 26. É um texto que todos nós usamos, em todas as igrejas de todo mundo, especialmente essa tradição reformada, que é o texto padrão, não? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comam deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Certamente, o texto de uma epístola paulina, sabemos, pelos estudos bíblicos, arqueológicos, da própria história da igreja, que são os textos mais antigos. Porém, Paulo nos dá uma chave que poucas vezes chama a nossa atenção. Porque eu recebi do Senhor o mesmo que eu entreguei para vocês. A tradição destas palavras de Jesus foram mantidas na tradição oral das igrejas desde a primeira Páscoa, desde a primeira Quinta-feira Santa, né? Desde a primeira ceia. Essas palavras estavam
no tesouro das comunidades do Cristo, das comunidades cristãs. E o fato de ser o texto paulino a base teológica, o contexto, melhor dito, o contexto teológico no qual estão inseridas as palavras mais usadas, tem nos levado a esquecer o sentido primeiro da ceia. Né? Para Paulo e as comunidades paulinas da diáspora judaica no Império Romano, a cruz de Jesus passou a ter esse sentido místico e espiritualizado que tem para nós até hoje. Mas esse não era o sentido original das comunidades judaicas, das comunidades da Judeia, das comunidades da Palestina. A cruz era uma condena política de um revolucionário, de um subversivo. Então, a lembrança, agora sim, uma anamnese restrita ao ato de Jesus, passa pelo partilhar do pão, pela verdadeira Páscoa, não? A saída da escravidão dos sistemas opressivos do mundo, que isso depois tenha tomado um caráter universalizante, espiritual, que de fato e é muito cheio de conforto para a gente saber que em Jesus nós temos não só uma esperança para essa vida, mas para a eternidade de Deus, cheia de conforto, de alegria, de contentamento, de esperança e também de coragem para viver cada dia. E a forte imagem do compartilhamento também, né, André? Isso. Então, porque, veja, o lance dele partir o pão foi lembrado depois. Ele foi reconhecido por partir o pão. Isso. Ia falar dos discípulos em Emaús, né? Eles não conhecem Jesus ressuscitado nem pela palavra, nem pelo andar junto, nem pelo conhecimento bíblico da explicação das profecias, mas quando chegam à mesa e ele parte o pão para eles. Isso é muito significativo. É muito significativo. E mesmo essa leitura nós temos sacramentalizado, chegando, não, eles tiveram uma visão. Não, nesse gesto de partilha, de generosidade, de entrega, eles reconheceram a presença de Jesus. E mesmo em 1 Coríntios, onde já na teologia paulina é muito mais espiritualizada que as primeiras comunidades da Judeia, mesmo na 1 Coríntios, nós encontramos isso, tanto no capítulo 10 como no fim do capítulo 11, onde Paulo fala da partilha na comunidade, de que o pão de Cristo não pode ser partilhado com o pão dos ídolos, e isso não tem nada a ver com a religião verdadeira, a religião falsa, mas com ação verdadeira e ação falsa. O pão de Cristo não pode ser misturado com aqueles que praticam a opressão, que praticam a mentira, que praticam ou seja, as idolatrias do mundo greco-romano eram idolatrias de Estado, onde os ídolos eram postos para que o governo tivesse poder sobre as pessoas. E isso é o que Paulo está dizendo. Então, nem sequer nas comunidades paulinas tinha se perdido a memória revolucionária de Jesus. E não simplesmente uma revolução como com todas as aportações valiosas que tem feito a teologia latino-americana, não uma revolução do tipo político para a eleição de hoje, né? Senão uma revolução da forma de ver o mundo e de se comportar, se vincular e se relacionar com o próximo. Porque o encontro com o Deus de Jesus é o encontro com a outra pessoa. Quando nós lemos o Novo Testamento, ele e isso se retrata na Eucaristia, né, Andrés? É isso que se objetiva retratar. Onde encontra Jesus presente na Eucaristia?
quando, eu sei que eu te interrompi, o pão com você. Isso, eu sei que eu te interrompi, mas teve até numa reação de Paulo, não esquece que você estava falando, mas só para corroborar isso aí, o lance de que o pessoal levava na ceia um monte de comida, os ricos, e eles comiam pra caramba, até se embriagavam, e os pobrezinhos com vergonha nem chegavam perto, porque assim eu não trouxe quase nada, ou não trouxe nada mesmo, né? Então ele demonstrou isso aí também, quer dizer, não houve uma partilha do jeito que ele imaginou, não houve aquela partilha do pão, partir do pão em que você reconheceu Jesus. Amém. Amém. É aí. Então, o resumo disso, na memória do Novo Testamento, é onde está a verdadeira presença, onde nós discernimos o corpo do Senhor. Uma expressão vem de Paulo. Ninguém não é digno de partilhar do pão aquele que no pão não descobre o corpo do Senhor. E ele está falando da Assembleia, sim? Nesse mesmo texto. Então, como eu tenho discernimento da presença do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Sim. Quando eu vejo minha irmã, meu irmão, sem distinção de classe social, sem distinção de cor de pele, sem distinção de origem, sem distinção de orientação sexual, sem distinção de eleições próprias, sem distinção de partido político, é minha irmã, meu irmão em Cristo. Quando eu vejo isso, então eu sou digno de partilhar o pão no qual Cristo é presente. E isso é muito claro, mas, infelizmente, a aliança da mesma igreja, indistinta de confissão católica romana, ortodoxa, os reformados, os luteranos, não interessa qual. E hoje em dia, até as igrejas livres, ainda mais do que todos nós juntos, querer o casamento com o poder leva a espiritualizar isso e a só ficar no rito. E o rito, sem a realidade, não tem valor nenhum, é idolatria e termina sendo blasfêmia. Só é digno de partir o pão de Cristo aquele que está disposto a partilhar o pão com as irmãs e os irmãos. Muito bem. Bom, então, eu acho que nós ficamos aí, né, com essa primeira parte, né, Andrés? E levamos, então, essa expectativa para setembro, tá? Nós vamos encerrar a segunda parte da Eucaristia. Isso. Com a parte da unidade e da distribuição em si, vários comentários sobre a distribuição, porque tem muitas maneiras diferentes de distribuir, né? Então, queremos comentar algumas aí. Vamos falar do Pai Nosso, vamos falar da saudação da paz, da importância dessas duas coisas. São históricas, tá? Isso acontece na liturgia reformada aí, tá bom? Então, aguardamos vocês em setembro. Deixa aí suas ideias, como é que acontece na sua igreja. A gente tem curiosidade com isso, não esquece não, tá bom? Um abraço para todo mundo. Andrés, abraço. Um grande abraço. Mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.